Entre o sétimo e o quinto milênio AEC, um conjunto de populações que esteve na vanguarda da arte, da tecnologia e do comércio no seu tempo, se desenvolveu nas regiões férteis ao longo da extensão do Vale do Danúbio. Elas introduziram as práticas agrícolas e de criação de animais no continente europeu e construíram alguns dos maiores assentamentos do mundo naquela época, os quais foram eventualmente comprimidos dentro de fortificações, onde construções de um ou dois pavimentos, com paredes pintadas e pisos de terra batida, foram erguidas. Essas populações dominaram as práticas de fundição de cobre, desenvolveram diferentes sistemas do que parecem ter sido proto-escritas e implementaram um expressivo número de rotas comerciais, onde elaborados sistemas de trocas de mercadoria existiram. Com o passar do tempo, essas sociedades acabaram se estratificando. Mas, mesmo assim, as pessoas nas posições superiores da hierarquia social levavam uma vida privada sem excessos e habitavam em residências bastante comuns. Em grande parte desses assentamentos foram esculpidas cerâmicas de alta qualidade e estatuetas femininas, em uma abstração estilizada que convidava a interpretações relacionadas ao culto à fertilidade e à deusa mãe. Até o início do quarto milênio AEC, essas representações de divindades femininas predominaram em toda a Europa, refletindo o poder espiritual e político que as mulheres exerciam nessas sociedades. Na primeira metade do quarto milênio AEC, essas populações viviam no limiar da transição da condição de proto-civilização para uma condição de efetiva civilização. Mas no início desse período, por volta de 4000 AEC, os assentamentos do Vale do Danúbio começaram a entrar em declínio, de tal forma que, 5 séculos mais tarde, eles entraram em colapso. E as circunstâncias que levaram ao declínio e fim dessas sociedades são temas do presente vídeo, o quinto da série sobre a civilização do Vale do Danúbio. Olá, eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no canal da Saga Humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal. E se você já é inscrito, você também pode se tornar um membro do canal. Como membro, você palpita na escolha dos temas dos próximos vídeos, tem acesso a benefícios exclusivos, abre as portas para que o conhecimento chegue até você e apoia a produção de conteúdos daqui do canal. E se você gostar desse vídeo, saiba que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana, cuja leitura amplia e complementa o conteúdo dos vídeos que você assiste aqui no canal. Mas, sem perda de tempo, vamos logo pro vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. A Sociedade do Vale do Danúbio no quarto milênio AEC. Ao longo do sétimo, sexto e quinto milênio AEC, os fazendeiros neolíticos assentados no continente europeu desenvolveram um elevado padrão cultural e material, o qual esteve em paridade com os contemporâneos padrões de vanguarda também cultivados na Anatólia, na Mesopotâmia, no Levante, no Vale do Nilo e nas distantes regiões ainda mais a leste do Vale do Indo. A renomada arqueóloga lituana Maria Rimbutas desenvolveu influentes pesquisas combinando o conhecimento arqueológico e linguístico, vindo a cunhar o termo Velha Europa para se referir às sociedades desenvolvidas
pelos primeiros fazendeiros europeus, que, de maneira geral, apresentaram uma identidade coletiva e uma destacada capacidade de realização. Essas sociedades ocuparam uma extensa região que abrangeu do Mar Egeu ao Mar Adriático e incluiu as ilhas da região, e se estendeu tão a norte quanto o sul da Alemanha, a República Tcheca, o sul da Polônia e o oeste da Ucrânia. De maneira geral, essas populações viviam de atividades que envolviam a produção agrícola e a criação de animais de rebanho, as quais eram suplementadas por atividades de caça, pesca e coleta na natureza. Ao que tudo indica, essas populações falavam uma língua única, que os linguistas preferem chamar de proto-indo-europeu. Mas alguns modelos nomeiam essa língua como eurasiática, a qual descendia da anterior língua nostrática, falada no Oriente Médio desde o fim da última glaciação, e que começou a se desmembrar por volta de 7500 AEC, justamente quando teve início o êxodo migratório que saiu do norte do Crescente Fértil e que seguiu para o Oriente, o Sul e o Ocidente. Fato que acabou culminando com o surgimento das primeiras sociedades neolíticas do continente europeu. Nessa oportunidade, a língua nostrática começou a se desmembrar nas línguas proto-afro-asiáticas, proto-dravídica e proto-indo-europeia, também chamada de eurasiática. Segundo os modelos de dispersão linguística, o eurasiático se desmembraria entre 4.000 e 3.500 AEC, quando daria origem primeiro às línguas anatólica e indo-europeia e depois às línguas urálica, cartivelianas ou caucasianas e altaicas. E mais tarde, também a língua esquimó-aleutiana. Mas na época de 4000 AEC, as populações do Vale do Danúbio ou da Velha Europa, como preferia Gimbutas, já cultivavam trigo, cevada, ervilhas, legumes e frutas, e também já criavam rebanhos de todos os animais atualmente presentes na região, com exceção dos cavalos. Essas populações desenvolveram sociedades matrilineares, o que quer dizer que a contagem das descendências considerava a linhagem materna, e adoravam divindades femininas que simbolizavam a fertilidade da terra, em perfeita sintonia com seu estilo de vida predominantemente agrário. A semente cultivada na terra fértil devia ser associada ao ventre das mulheres grávidas, onde, tanto em um caso como em outro, se reconhecia a fertilidade agrícola e da vida. Nesse sentido, a deusa da natureza representava o aspecto da vida e da morte, o tempo cíclico, a doação e a organização da vida, que não poderia crescer indefinidamente. Contudo, essas sociedades não cultuavam apenas as deusas, mas também os deuses, indicando uma colaboração entre homens e mulheres, e não o domínio das mulheres. A atividade religiosa parece ter exercido um papel central na vida dessas populações, mas não se sabe se os vários tipos de estatuetas de deusas se referiam a diferentes facetas de uma mesma deusa ou a deusas diferentes. Muito embora, na posterior civilização minoica, a deusa tendesse a ser única. Ao longo de 3 milênios e meio, as populações do Vale do Danúbio desenvolveram uma organização social mais complexa que a dos seus vizinhos a norte e a oeste, tendo erguido assentamentos que chegaram a abrigar milhares de habitantes, onde surgiram atividades de metalurgia, a especialização do trabalho e diferentes sistemas de proto-escritas. Como consequência, esses assentamentos também testemunharam o surgimento de uma incipiente estratificação social,
o aparecimento das primeiras instituições religiosas e governamentais e o desenvolvimento de rotas de comunicação marítimas e terrestres que permitiram o surgimento de sofisticadas práticas comerciais. O contínuo avanço da prosperidade e complexidade da organização social no centro da Europa evoluía fortemente para o florescimento de uma civilização urbana tão avançada como aquelas que, por volta de 3500 AEC, começavam a surgir na Mesopotâmia, no Vale do Nilo, na ilha de Creta e no Vale do Indo. Contudo, a expansão civilizacional do Vale do Danúbio foi contida pela chegada de grupos de arianos indo-europeus saídos das estepes, os quais começaram a se assentar na região do Danúbio, fato que desestabilizou as sociedades da velha Europa. A partir de meados do quarto milênio AEC, a cerâmica colorida e as esculturas produzidas nos assentamentos do centro da Europa rapidamente desapareceram. Na sequência da passagem do tempo, elas só continuaram a ser produzidas nas regiões do entorno do Mar Egeu, única região onde a cultura neolítica e calcolítica da velha Europa conseguiu encontrar continuidade. A hipótese Kurgan. A hipótese Kurgan, introduzida por Maria Gimbutas em 1956, combina o conhecimento de arqueologia e linguística, defendendo que povos arianos indo-europeus saídos das estepes da Eurásia avançaram sobre a velha Europa em três ondas distintas. A primeira teria durado de 4500 a 4000 AEC e se associa à dispersão das populações das culturas Samara e Dnieper-Donetsk. A segunda onda se associa aos primeiros tempos da cultura Iâmena e teria durado de 3500 a 3000 AEC. E a terceira onda se associa à expansão da cultura Iâmena, indo de 3000 a 2500 AEC. Kurgan é uma palavra de origem russa, que significa monte funerário, um elemento comum presente entre as diferentes culturas associadas aos povos arianos das estepes. Segundo Gimbutas, os povos que produziam esses montes funerários possuíam uma cultura patriarcal e inclinação guerreira, e impuseram-se como classe dominante sobre as antigas populações do centro da Europa, as quais foram subjugadas pelos arianos das estepes, que introduziram sua cultura e sua língua indo-europeia às sociedades pacíficas e matriarcais da velha Europa. Essa hipótese encontra apoio nos modelos linguísticos que apresentam correspondência no que diz respeito à época provável na qual a língua indo-europeia começou a se dispersar pela Europa. E no campo da arqueologia, os estratos mais antigos acusam a presença de culturas mais avançadas que as camadas mais recentes. Fato que apoia a hipótese de uma degradação cultural decorrente de uma invasão de povos beligerantes. E segundo Gimbutas, foi exatamente isso o que aconteceu. Ao longo do quarto milênio AEC, as populações da velha Europa, que eram pacíficas e inclinadas para atividades religiosas e artísticas, sucumbiram perante a chegada de forasteiros guerreiros, de cultura patriarcal e militarizados, que saíram das geladas estepes do norte e avançaram em direção ao centro da Europa, introduzindo a língua indo-europeia. E dando apoio à hipótese Kurgan, evidências arqueológicas adicionais também indicam a presença de marcas de assassinatos nos assentamentos do centro da Europa e a fuga de moradores em direção às montanhas, florestas e ilhas. As populações arianas das estepes. Por volta de 5500 AEC, os primeiros grupos de arianos falantes de uma língua proto-indo-europeia ou euroasiática
começaram a chegar nas regiões entre os rios Volga e Don, nas estepes russas ao norte do Mar Negro. Logo começaram a se formar assentamentos que assumiram características de uma cultura pastoril, a qual se desenvolveu sob o estímulo de um ambiente desfavorável às práticas agrícolas. Essa primeira população, que se instalou nas estepes da Eurásia, acabou formando a cultura samara, cujo surgimento marca a chegada e o assentamento dos povos proto-indo-europeus na região e figura como a primeira das culturas kurgãs descritas por Gimbutas. De maneira geral, as culturas kurgãs acabaram desenvolvendo culturas patriarcais e patrilineares, baseada no parentesco entre os homens, ao contrário das culturas que se formaram ao longo do Vale do Danúbio, onde se verifica um destacado papel da mulher. Os arianos das estepes praticavam uma religião politeísta, com culto a um poderoso deus do céu, o Deus Pater, chefe do panteão indo-europeu das estepes. A atividade religiosa provavelmente era liderada por uma casta sacerdotal, que promovia rituais de sacrifícios, cultos de fertilidade e organizavam o enterro dos mortos em montes funerários chamados de Kurgan. Alguns líderes patriarcais foram sepultados acompanhados dos seus pertences, das suas esposas e dos membros das suas famílias. 5 séculos depois da formação da cultura samara, a segunda cultura kurgan, a Dnieper-Donetsk, começou a se formar um pouco mais a oeste. Essa cultura foi a responsável pela domesticação dos cavalos. A domesticação do cavalo teve um papel fundamental no que se refere à força militar que os arianos conseguiram exercer nas regiões sobre as quais eles avançaram. Esses animais funcionavam como um eficiente meio de transporte e uma inovadora ferramenta de guerra, ao mesmo tempo em que, no norte gelado, eles também forneciam carne e leite, sendo que os cavalos eram resistentes às condições severas das estepes e podiam se alimentar do pasto congelado, coisa que outros animais de rebanho não eram capazes de fazer. Uma das explicações sobre como os arianos conseguiram domesticar o cavalo reside na sua altura. Se eles fossem baixos, não cogitariam sequer montar naquelas enormes bestas para domá-las. Mas os arianos das estepes eram altos e tinham altos níveis de testosterona, uma consequência direta do seu elevado consumo de carne. Esse mesmo elevado nível de testosterona deve tê-los impregnado de audácia para domarem os cavalos. De maneira geral, as mulheres das sociedades arianas eram responsáveis pelos cuidados dos filhos, pela ordenha dos animais e pelas atividades de lavoura, que as sociedades das estepes tinham como uma atividade secundária, uma vez que a carne era a sua principal fonte de alimentação. Os homens, por outro lado, eram responsáveis pela caça, pelo pastoreio dos rebanhos, pelos cuidados dos animais e pelo seu abate. A sociedade ariana das estepes era rude, voltada para atividades de subsistência e com fraca vocação artística, embora apreciasse cantos e canções épicas. Seus assentamentos costumavam se localizar próximo aos rios e eram bem protegidos. Geralmente pequenos, os vilarejos contavam com umas poucas dezenas de casas retangulares, embora alguns assentamentos maiores pudessem contar com até centenas de construções, que tinham telhados sustentados por toras de madeiras. As casas de pedras eram geralmente semi-enterradas no solo, contavam com lareiras e os perímetros dos assentamentos eram frequentemente cercados por muros de pedras que podiam chegar a medir até 3 metros de altura. Algumas culturas das estepes adotaram uma divisão tríplice da sociedade, a qual era composta por uma classe sacerdotal, uma classe guerreira e uma classe de camponeses e lavradores.
e, eventualmente, as sociedades das estepes também incluíam escravos. Dispersão das populações arianas das estepes. Um milênio após florescer, a cultura samara se extinguiu, e 3 séculos mais tarde, a cultura Dnieper-Donetsk também desapareceu, após 8 séculos de existência. E a cultura Yamna, que só havia surgido 6 séculos depois que essas duas anteriores já haviam desaparecido, existiu até por volta de 2200 AS. Na época de 4000 AS, grande parte das culturas do Vale do Danúbio já haviam desaparecido, e nas estepes da Eurásia houve um vácuo das culturas arianas indo-europeias. Segundo a hipótese Kurgan, esse vácuo de culturas teria sido uma consequência da primeira onda de dispersão dos povos arianos das estepes, a qual envolveu a migração das populações Samara e Dnieper-Donetsk entre 4500 e 4000 AS. 3 séculos depois do fim da primeira onda de dispersão ariana, outra cultura kurga, a cultura Maikop, também começou a se formar nas regiões das estepes. Essa cultura se associa às mais antigas evidências do uso do bronze na região, cujos artefatos foram datados entre 3500 e 3000 AS. E assim como as demais culturas arianas indo-europeias, a cultura Maikope manteve uma tradição patrilinear e militarizada, baseada na sobrevivência sob duras circunstâncias, e foi bem organizada. Um século depois do florescimento da cultura Maikope, foi quando surgiu a cultura Yamna, a última cultura kurga e a última falante de uma língua proto-indo-europeia. A cultura Yamna representa a sociedade ariana clássica e conta com a presença de ídolos de pedras e com as primeiras protobigas. E da mesma forma que as culturas arianas anteriores, a atividade predominante foi a pecuária, embora também tenha havido práticas de agricultura, caça e pesca. Segundo a hipótese Kurga, um século depois da formação da cultura Yamna, teve lugar a segunda onda de dispersão dos povos arianos das estepes, a qual teria durado de 3500 e 3000 AS. Na realidade, a partir dessa época, as migrações arianas saindo das geladas estepes do norte parecem atingir o seu auge, e, como consequência, a extensa região ocupada pelas culturas Kurgan começa a se desintegrar em diferentes culturas e línguas, as quais passaram a se dispersar para todas as direções. As evidências demonstram que, após 2 longos milênios habitando as regiões das estepes, os grupos arianos haviam crescido muito, de forma que a superlotação teria gerado uma escassez de recursos, de alimentos e de espaço. Esse fato teria gerado desentendimento entre os grupos que habitavam a região, de forma que alguns desses grupos começaram a migrar em direção ao ocidente da Europa. A essa altura, as populações assentadas nas estepes da Eurásia haviam se constituído numa sociedade guerreira e militar, que já haviam domesticado o cavalo e que tinham tido um longo histórico de domínio sobre as práticas agrícolas e de pecuária. Tendo sido bem-sucedidos nessas práticas, aconteceu de as populações crescerem até que, eventualmente, fragmentaram-se em diferentes tribos, as quais eram unidas pelos processos culturais, mas que passaram a disputar recursos entre si. Na medida em que cada vez mais novas tribos foram surgindo, a disponibilidade de espaços e de recursos começou a diminuir. Havia várias tribos, distribuídas em inúmeros assentamentos, sendo que cada uma dessas distintas populações contava com um líder diferente. Dentro desse cenário, por volta de 3300 AS, artefatos e armas produzidos em bronze começaram a surgir nos assentamentos da cultura Yamna, os quais eram formados por construções arredondadas de pedras.
3 séculos mais tarde, a cultura iâmina se expandiu sobre toda a região das estepes, e as intrusões dos povos arianos se intensificam em direção ao norte e ao oeste da Europa. Segundo a hipótese Kurgan, essa foi a terceira onda de expansão dos arianos indo-europeus, a qual teria durado de 3000 a 2500 AEC. E foi justamente a partir da segunda metade do terceiro milênio AEC que começaram a surgir as primeiras migas de duas rodas e as estátuas de pedra de divindades antropomórficas. Nessa época, o período do Holoceno climático ótimo estava chegando ao fim. Essa foi a alteração que deu impulso à migração dos povos neolíticos que saíram do norte do Crescente Fértil, ainda na segunda metade do oitavo milênio AEC, e que também deu origem à formação do deserto do Saara, cuja região era uma área de verdejantes savanas até o sétimo milênio AEC. E na sequência do fim do Holoceno climático ótimo, teve início a oscilação piora, um período de súbitas alterações climáticas ao longo do qual predominou um clima seco e frio. De maneira geral, os especialistas também associam as consequências dessas mesmas alterações climáticas às severas secas que levaram os habitantes do sul da Mesopotâmia, do Vale do Nilo e do Vale do Indo a se reorganizarem dentro dos territórios da Suméria, do Egito e da civilização araba ao longo do terceiro milênio AEC. Ao que tudo indica, essas alterações climáticas levaram a unidade indo-europeia das estepes à sua fase final, por volta de 2900 AEC. O cenário envolvendo alterações climáticas, superpopulação e disputa por recursos nas estepes da Eurásia acabou impulsionando as migrações dos povos arianos indo-europeus para todas as direções. Mas essas populações arianas das estepes não eram unificadas, de forma que existiam diferentes líderes, os quais lidavam com demandas específicas em cada assentamento. Dentro desse contexto, alguns grupos decidiram migrar para o oeste, rumo ao centro da Europa. Outros decidiram migrar em direção ao sul, rumo às regiões da Anatólia e do Cáucaso, tendo, eventualmente, alcançado os territórios da Suméria, do Levante e mais tarde até do Egito. Mas alguns grupos acabaram migrando em direção ao Oriente, tendo, eventualmente, alcançado regiões onde atualmente se encontra o território mais ocidental da China e as regiões do Vale do Indo. Outros grupos optaram por seguir em direção às incógnitas regiões mais ao norte, enquanto outros decidiram simplesmente permanecer nas estepes. E, dessa forma, as migrações arianas indo-europeias seguiram para todas as direções, e seus descendentes alcançaram longínquas regiões. Dentro desse amplo contexto, as migrações das populações arianas das estepes se deram ao longo de 2 milênios, entre 4500 e 2500 AEC, promovendo uma lenta e consequente separação da língua indo-europeia, a qual se desmembrou junto com o avanço dos inúmeros grupos arianos indo-europeus, que seguiram rumo a diferentes e distantes regiões. Mas os detalhes que envolvem o desaparecimento da civilização do Vale do Danúbio e o surgimento das culturas subsequentes que se conectam com as populações dos nossos tempos são tema do próximo vídeo, o sexto e último da série sobre a civilização do Vale do Danúbio. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você gostou desse vídeo, lembre-se que tem mais conteúdos como esse no meu livro,
A Saga Humana. E se quiser, você também pode apoiar o canal fazendo uma assinatura mensal e tornando-se membro do canal. Então é isso. Valeu, galera. Uma boa semana pra gente. Aquele abraço e até o próximo vídeo.